aparecendo no governo federal. Os dois casos apresentados, isso se torna algo central, né? Quer dizer, a capilaridade mal feita ou a falta de capilaridade necessariamente inviabilizam a boa implementação do programa. E quando a gente pensa nisso, a gente chega à necessidade de olhar para os municípios de uma outra forma, que é toda a discussão de capacidade técnica do município, de como é que o Street Level Bureaucracy, o burocrata de nível de rua, trabalha. Enfim, acho que aqui é uma questão importante para a gente discutir. Claro que isso aparece muito mais em políticas sociais, né? Mas, enfim, acho que é um ponto que a gente tem que refletir um pouco sobre os novos arranjos. Uma segunda questão que me veio quando vocês estavam apresentando, que acho que um pouco na fala da Tina isso apareceu mais forte, é a questão de como é que a gente consegue gerar uma parte da intersetorialidade, ou uma parte da intersetorialidade, no caso do Brasil Sem Miséria, ela acontece porque você tem instâncias no município que se responsabilizam pela implementação intersetorial, entre muitas aspas, implementação intersetorial, mas você tem ali um espaço onde, de alguma maneira, você concentra as políticas, ou pelo menos as informações das políticas. Será que isso também, a falta disso, não seria um pouco a explicação de por que o território da cidadania também não avança? Eu quero dizer, será que esses novos arranjos, que dependem de capilaridade, também dependem da gente ter instituições na ponta? Que quer dizer, ter um espaço formal, ter equipe, ter dinheiro lá na ponta. Talvez pensar em políticas sobre aquilo, a gente só discutiu territórios da cidadania com essa cara, mas que ficam no nível federal e não conseguem enxergar, porque você não tem de fato a instituição concreta da ponta. Será que isso não é um dos elementos que dificulta a intersetorialidade ou facilita? Enfim, acho que é uma reflexão para se fazer. Uma outra reflexão, que isso me pareceu muito forte quando o Bruno estava falando, e eu recentemente li um estudo de caso, apliquei com os alunos em sala um estudo de caso da ENAP sobre o Bolsa Família, sobre o Bolsa Família. E isso aparece lá no caso, de que a intersetorialidade funcionou no Bolsa Família porque ele concretamente traz vantagens para as 2 ou 3 ou 4 partes envolvidas. Aí eu volto ao exemplo contrário, que é do Territórios da Cidadania. No final, quando o Elison, nas reflexões, falou que não precisava do Territórios para os programas funcionarem, no caso do Bolsa Família, concretamente o Bruno trouxe a possibilidade que o Bolsa Família deu aos demais ministérios de criar um cadastro e uma forma de acompanhamento que não existia antes. Então, tem uma vantagem concreta que promove a intersetorialidade. De novo, não estou fazendo pergunta necessariamente para ninguém, estou trazendo reflexões aqui sobre esses novos arranjos. E uma última reflexão, e aqui me permitem que eu estou fazendo algo muito exploratório, na verdade, nas minhas reflexões eu tenho avançado um pouco nisso, queria compartilhar um pouco com vocês. A gente, concretamente, certamente entre os anos 2000, 2009, 2008, a gente teve a criação e aprovação de uma série de sistemas nacionais com a lógica do SUS, ou mais ou menos parecidos com o SUS. Cito aqui o SUAS, o Sistema Nacional da Habitação, do Saneamento, da Segurança Pública, da Cultura, enfim, a gente tem quase 10 sistemas que foram aprovados entre os anos 2000 e 2008. E recentemente, refletindo um pouco sobre isso, então tinha um movimento aí de criação dessa ideia dos arranjos federativos via sistema, com a lógica de incentivos e induções, e muito institucionalizado, muito influenciados pelo SUS. E quando a gente começa a olhar para esses sistemas pós-2009, 2010, 2011, 2012, a gente vê que eles pararam de ser implementados. Os que já existiam foram, SUS, SUAS, FUDEB, e os demais, eles dão uma brecada na sua implementação. E, em contrapartida, a gente tem o crescimento dessas políticas de novos arranjos, que vão se fortalecendo enquanto uns se enfraquecem, os outros se fortalecem. E aqui eu vou dar 2 exemplos claros: SUAS versus Bolsa Família Brasil Sem Miséria. E isso vocês não trouxeram, mas a gente já ouviu relatos várias vezes de que no MDS isso muitas vezes é um conflito, né, da secretaria que cuida do SUAS com as demais secretarias. Esses programas não estão, de fato, dentro eles estão ali ligados ao SUAS, mas eles não são SUAS, eles são como se fossem políticas um pouco paralelas, né? Você tem ali, enfim. E o segundo caso é o Minha Casa Minha Vida e o Sistema Nacional de Habitação.
que são também políticas completamente em paralelo. Então, uma reflexão absolutamente exploratória, eu posso estar indo para uma hipótese completamente equivocada, mas eu tenho a sensação de que a gente está num momento de criação de novos arranjos em detrimento ou ocupando o espaço desses sistemas, da lógica dos sistemas que foi o que permeou a década passada, e isso talvez tenha uma questão política envolvida, que é, obviamente, nesses arranjos você tem muito mais liberdade política para tomar decisão. No SUS, como vocês relataram, está tudo muito bem padronizado, definido, detalhado, você tem pouca, enfim, flexibilidade. E tem uma segunda coisa, que é os sistemas não são desenhados de forma intersetorial. Então, acho que também esses novos arranjos, eles talvez trazem essa possibilidade que os sistemas não estavam trazendo. E talvez por isso esses arranjos estão se fortalecendo, porque eles vão ocupando um espaço da intersetorialidade que os sistemas não permitem que seja ocupado, né? É saúde, é assistência, é habitação, né? Isso não tem essa lógica intersetorial. Enfim, só essas reflexões sem perguntas específicas. Mais alguém? Então, minha pergunta é para o Bruno. O Bruno se enfatizou bastante a importância da coordenação, né, entre o governo federal e o governo municipal. Eu queria só ouvir um pouco sobre os desafios dessa coordenação entre essas duas esferas. Antes de passar a palavra, também queria fazer uma observação, ouvir o comentário de vocês. Também fazendo contraste com a mesa da manhã, a gente viu que as políticas que a gente estudou pelo Monte, integração do São Francisco, que a gente comentou, eram políticas bastante conflitivas, onde tinham claramente perdedores e ganhadores. Então, a minha hipótese de vocês se esse caráter, digamos, que o Roberto chamou de insular dessas políticas que a gente discutiu agora, elas podem ser tocadas e implementadas desse jeito, justamente pelo fato de elas não terem grandes conflitos, né? Quer dizer, são políticas, aquilo que a literatura chama de políticas distributivas, quer dizer, não são redistributivas, e elas têm custos dispersos, né, e benefícios concentrados. E, além disso, né, quer dizer, se o caráter dessas políticas explica, né, essa conformação do arranjo. E outra questão, onde aparece a questão que foi colocada até pelo Marquinhos na mesa da manhã, do burocrata ganhar também uma atuação política. Quer dizer, até que ponto vocês, eu pergunto mais para a Janine e para o Bruno, onde vocês veem isso? Quer dizer, o papel do burocrata não ser aquele técnico neutro, né, mas ser também um agente de articulação e de intermediação, né, de processar diferentes. Então, pela ordem, essa não é nada. Bom, obrigada pelos comentários. Vou reagir um pouquinho ao que o Roberto falou, ao que a Gabriela falou. Mas começando pelo que o Alexandre falou. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, no caso do Bolsa Família, certamente no Brasil Sem Miséria, com o histórico de conquistas, né? Acho que o Bruno falou bastante disso. Hoje a gente dá o Bolsa Família como um programa consolidado, né? Mas o Bruno bem resgatou que não é tão simples assim. A gente passou por momentos de crise e questionamento bem severos, né, lá em 2005, 2006, e essa história, de fato, é bastante complicada. Não sei o quanto que eu daria. E por isso que eu digo que a questão do isolamento tem vantagens e desvantagens, né? Ela surge num contexto histórico também de contraposição a esse passado, que vira um recurso discursivo também, eu concordo com você. E isso foi muito forte, Roberto, nos 3 países, né? A referência ao passado de clientelismo, de assistencialismo, de sobreposição, que tem um substrato que é real e tem uma manipulação simbólica. Você utiliza isso, sim, para justificar o seu isolamento. Então, já que lidar com tantos atores, lidar com tantos problemas de coordenação federativa, né, os 3 países são federações, é tão complexo, vamos criar capacidades no governo federal, no governo central e tentar fazer essa implementação. Eu acho que cada vez mais,
isso tem um limite. E, de novo, isso depende de que política que você está falando. Né? No caso do Bolsa, a gente tem que pensar de novo. A gente está falando de um programa de transferência de renda. Você está transferindo benefícios monetários para a população através de um cartão. Como disse bem o Bruno, essa é a dimensão mais simples e, de fato, o formato de entrega reduz espaço. Né? Você teve no início, como a Cristina bem lembrou, espaço para a utilização de movimentos sociais. Eu penso no caso de São Paulo, por exemplo, que foi um caso que eu estudei bastante no meu doutorado. Você tinha movimentos sociais pressionando pela inclusão de beneficiários, a questão das listas em São Paulo, que você tinha 3 programas diferentes, etc. A partir do momento que as engrenagens começam a funcionar, quais são os espaços de discussão, de interlocução? Acho que é um ponto que é interessante notar, que é o quanto o Bolsa Família também se apropriou de instâncias do SUAS. Toda a questão do controle social do Bolsa é feita nos Conselhos Municipais de Assistência. Aquela figura das instâncias de controle social, dos ICS, que teoricamente deveriam existir, não se criou uma institucionalidade nova para o Bolsa. Você faz essa discussão nos Conselhos Municipais de Assistência. Isso é interessante até para pensar o papel dos organismos de controle, e quanto demorou para a CGU para pensar que o IGD estava sendo fiscalizado ali. Mas eu concordo com você, isso de fato é insuado. Eu acho que agora, com o Brasil Sem Miséria e com a discussão de programas complementares, a gente tem que ter acesso à transferência, mas a gente tem outras demandas, outros direitos e pressão por outros serviços, que passam por essa articulação com os SUAS, com os CRAS. Eu acho que aí você tem de novo um espaço, uma pauta possível para voltar para os Conselhos Municipais de Assistência como um espaço de discussão dessas outras demandas para além de receber ou não o benefício. E tem muitas dúvidas. Quando você vai para a ponta, as pessoas não entendem direito por que elas recebem aquele valor e não outras coisas. Quais são os circuitos possíveis de integração, que é uma das questões que a gente está aqui discutindo, O Bolsa como uma plataforma de articulação, mas o quanto isso está claro para as famílias. Então, eu acho que tem espaço, sim, para essa participação, mas eu acho que isso não está sendo reforçado. Só para falar um pouco dos outros países. Na Argentina, eu avancei pouco nisso, mas isso não apareceu espontaneamente nas falas. Na África do Sul, essa questão aparece numa discussão, um pouco pensando no processo histórico de democratização, o quanto movimentos sociais ligados às parcelas mais pobres eram muito fortes no contexto ali de 94 para a democratização, e o quanto certas organizações da sociedade civil acabam sendo escamoteadas de uma relação mais próxima com a ANC, depois que ela toma o poder. Então tem toda uma discussão que passa por aí sim, e uma história de fragmentação desses movimentos sociais no contexto posterior. Porque, de novo, a gente está falando de programas voltados para a pobreza. Quem representa os pobres? É diferente de pensar a organização sindical, é diferente de pensar o caso argentino, você tem outras formas de agregação, acho que passa por aí também. Mesmo no caso brasileiro, quem está divulgando essa representação? Eu acho que tem coisas interessantes para pensar nos dois lados, mas na África do Sul isso foi o único lugar em que isso apareceu. O quanto as instituições do trabalho são fortes, a COSATO, por exemplo, mas instituições históricas ligadas à defesa de direitos dos mais pobres foram um pouco sempre escamoteadas no debate. Só para falar rápido. Gabi, você tocou em pontos que são centrais para mim também, e eu vou só fazer alguns comentários breves. Eu acho que você tem toda a razão no seu primeiro ponto, quando você fala da capilaridade dos novos arranjos e a necessidade de olhar para os municípios. Eu acho que a gente tem fontes de informação importantes e a gente tem que olhar mais para isso. No meu doutorado tem que olhar para os dados da Munic, por exemplo. Porque, ok, a gente tem muitos municípios de pequeno porte e é difícil implementar esse programa nos municípios de pequeno porte, mas é dificílimo pensar também o quanto essas normatizações do governo federal caem. A expressão que eu mais ouvi no meu doutorado, em que eu comparei São Paulo e Salvador, metrópoles, não estou falando do pequeno porte, era o Bolsa Família caiu como um elefante sobre as nossas cabeças. Então você tem uma demanda por construção e revisão de capacidades institucionais, por articulação intersetorial, mesmo nas metrópoles. Quando a gente está falando no Vale do Jequitinhonha, então, de fato é muito complicado. E cada vez mais a gente tem que olhar para a implementação. Especialmente se a gente está saindo cada vez mais da discussão de mecanismos que estão cada vez mais automatizados, com sistemas de gestão, de avaliação e monitoramento, de entrega de benefício monetário. A gente não está falando só disso. Já foi difícil você conseguir fazer articulação para implementar a condicionalidade. E, gente, para pensar na história da assistência social no Brasil, e o quanto a gente está aqui falando desse processo paralelo do SUAS, que eu acho que é importante, olhar para o Bolsa Família e pensar nesse processo
que tangencia, é paralelo, mas se toca, entra junto e entra em outros lados, que é o processo de consolidação dos SUAS, com todos os seus desafios, como a própria Janine bem colocou, né? O assistencialismo e o clientelismo não é algo de ontem, ele ainda está muito presente. Como que a gente pensa no empoderamento das secretarias municipais de assistência social? Isso não é trivial. Achar que a assistência social vai ser o grande articulação dos municípios, isso não é nada trivial e não está nada dado. A gente pegou, né? De novo, às vezes, esperar que o rabo mova o cachorro, né? Uma expressão que eu ouvi conversando com gestores. Isso não é nada trivial. Óbvio que reforçar a centralidade do cadastro e convencer outras secretarias, para além da assistência, que o cadastro é o instrumento central, é um primeiro ponto. Mas tem muitos outros canais. Mas aí, Gabi, estou falando um pouco confuso, mas eu fui complexificando essa ideia da tensão entre a comunidade da assistência e a comunidade da transferência. Eu acho que, de novo, a gente não pode pensar essas relações sem pensar a estrutura federativa. Eu acho que no plano municipal, até porque quem está na ponta está tendo que implementar e acompanhar as condicionalidades, a gente tem formas de articulação e interação que são muito distintas, às vezes, do que acontece no nível federal, né? Uma das coisas que eu acabei ouvindo nas entrevistas é o próprio governo federal aprendendo e indo a reboque de dinâmicas que já estavam funcionando de maneira mais fluida nos municípios. Então, você tem canais diferentes de interlocução sendo criados no plano municipal, e isso varia enormemente, você tem toda a razão, tem que olhar para o que está acontecendo nos municípios. Tá? E no plano federal, a gente tem uma série de disputas e tensões. Né? Não sei quantos colegas vão falar sobre isso, mas é muito interessante ver como a gente está falando de duas burocracias que são diferentes, né? Que têm lógicas diferentes, pensam política de maneira diferente. E aí tem toda a discussão de quanto o Bolsa é um benefício, o quanto ele é uma política, quanto é um benefício assistencial dentro de uma política de assistência. A gente tem uma pluralidade semântica que revela muito sobre disputas políticas. Mas acho que eu já falei muito, a gente continua discutindo. Obrigada. Bom, achei que você ia esclarecer mais as coisas. Trouxe mais coisas para mim. Ótimo, não. Só um pequeno esclarecimento a respeito da questão das instâncias de controle social. Tem um passo aí em relação ao que você disse que a gente aproveita, que o Bolsa Família aproveitou os conselhos municipais de assistência social para fazer sua instância de controle social. Originalmente, como é que funciona? O município, enfim, toda a legislação e regulamentação do Bolsa, pode aproveitar uma instância anterior, aqueles conselhos do Fome Zero, Conselho de Segurança Alimentar, pode ser o Conselho Municipal de Assistência Social, algum outro conselho, desde que seja intersetorial, ou pode muito bem criar uma própria instância de controle social do programa Bolsa Família. Em 2009, 2010, quando a gente estava regulamentando a alteração da lei provocada pelo IGP, essa discussão chegou até a gente. Escuta, porque nós tínhamos que fazer o seguinte: para a prestação de conta da aplicação do recurso, no nosso desenho você tinha que aquelas contas, aquelas despesas serem entregues a alguma instância de controle social para que ela fizesse a avaliação. Naquele momento, a gente levantou que em torno de 55%, 56% de todas as instâncias de controle social do Bolsa Família eram já os conselhos municipais de assistência social. Seguramente, bom, isso é a percepção que a gente tem, os mais ativos, né? Salvo aí exceções, claro. Naquele momento a gente fez a decisão apesar dessa possibilidade de escolha da formação de uma instância de controle social, naquele momento a gente fez a escolha de empoderar o Conselho Municipal de Assistência Social, sabendo que com essa indução a gente levaria praticamente à extinção dos outros conselhos, das outras instâncias que não fossem conselhos. E aí, para isso, a gente determinou, enfim, no desenho,
no decreto e tudo mais, que essa instância seria sim o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, no momento anterior houve mais liberdade e agora a gente restringiu isso. Enfim, agora nos comentários, Renata, desculpe, Gabriel, me chamou muita atenção o seu comentário. Novos arranjos substituindo sistemas. Eu não sei se uma substituição de um modelo, talvez uma nova roupagem. Se você pegar o programa Bolsa Família, ele apesar de não ter esse nome, ele é muito mais sistema do que muitos sistemas que existem por aí. Você tem os 3 níveis operando, você tem processos de pactuação, você tem tarefas, atribuições distintas para cada nível, você tem financiamento do nível federal, regulamentação pelo nível federal, execução na ponta, no caso do cadastro. Tá? Então, se isso não é um sistema, eu não sei o que é um sistema. Bolsa Família, sem dúvida nenhuma, é um sistema. Tá? E não tem esse nome. Então, talvez a gente esteja num processo de transição em que os sistemas estejam assumindo uma nova roupagem. Nessa construção que são os sistemas, de fato tem um problema uma coisa que começou como uma fortaleza, mas acabou sendo se revelando uma fragilidade, porque a coisa se cristalizou e se engessou melhor do que cristalizou. O que era fortaleza? Era toda uma estrutura institucional, né, emulando a situação do SUS, que foi criado por um movimento, todo um movimento social, um debate que foi levado ao nível constitucional e tudo mais. E todo mundo reproduziu aquele modelinho. Isso acabou. Só que é o seguinte: o modelo o original tinha toda uma razão de ser daquela estrutura. Os outros, aqui não tinha base. Ou então a base não correspondia àquela dinâmica daquele movimento social, daquela luta. Tá? Então aí a gente tem aí uma institucionalidade um pouco sem pé na realidade. Essa forma e a gente vê essa proliferação de sistemas, da cultura, de segurança pública. E assim, não me surpreende esse seu relato das coisas que não estão acontecendo. Você tem a casca, mas não tem você tem o corpo, mas não tem a alma. Um pouco é isso. Né? Os desafios, aí para Ana, os desafios da coordenação entre as duas esferas. Né? E, assim como o Bolsa, o Brasil Sem Miséria bebeu da fonte do PAC, dos problemas da implementação do Fome Zero, até me chamou a atenção que ninguém comentou aqui sobre todos os problemas que houve no Fome Zero. Né? Não foram poucos. E bebeu da fonte também de algumas realizações do Bolsa Família, todo o processo de articulação, todo o processo de pactuação, contratualização, enfim, o cadastro como uma plataforma única de entrega, de integração entre programas, entre políticas. O Bolsa Família também subiu nos ombros dos outros, aí, né? E, especificamente de algumas experiências que muito próprias, bem específicas da administração do presidente Lula, como um processo de aproximação com as municipalidades. Todo um processo em que se tentou institucionalizar, usando a melhor interpretação possível acerca dessa expressão, dessa palavra, um canal de comunicação, de expressão de interesses, enfim, de concretização, de vocalização de interesses, a criação de uma agenda dos municípios em relação a tudo que dependia do governo federal. Tá? E lá do Bolsa Família a gente também bebeu dessa fonte. Né?
dessa experiência, principalmente lá da subchefia das Assuntos Federativos, alguns de nós saímos de lá, antes de ir para o Bolsa Família. Então, esse foi um aspecto muito importante. A experiência do Bolsa Família, ela não surge, essas ideias muitas vezes não foram, o que eu diria que foi um clique? Talvez o IGD tenha sido um desses cliques, mas assim, outros elementos, outros processos, outros instrumentos foram assim, tentativa e erro, como é bem próprio da política pública, né? Aquela coisa de mão na massa, exatamente, de agregar experiência, fracassos, sucessos, e foi dessa maneira. Tá? Bom, dito isso, o que eu diria que são os desafios da coordenação entre essas duas esferas, né? Primeiro, e central, essa baixa capacidade institucional, baixa capacidade estatal dos municípios, principalmente dos municípios pequenos. Tá? Mas isso não é exclusividade. Tá? A gente tem até muito recentemente, a gente tinha uma piadinha interna que a gente dizia que no Bolsa Família, Piauí é São Paulo e São Paulo é Piauí. A gestão do cadastro no Piauí é uma gestão muito boa, muito interessante. Tá? E no município de São Paulo, enfim, o município mais rico do país, com os melhores técnicos ali à disposição, dinheiro para fazer pesquisa, dinheiro para propor coisas novas, para o Estado, para a Prefeitura proporem coisas novas. Você tinha uma bateção de cabeça por conta da falta de uma decisão política. Não, nós vamos adotar isso, ou vamos adotar aquilo, vamos usar o cadastro do federal. Não, eram 3 cadastros diferentes. Né? E aí, caos instalado. Você não conseguia receber o IGD. Para receber o mínimo do incentivo do apoio financeiro, você precisa atingir uma pontuação. O município de São Paulo não conseguia atingir. É uma coisa inimaginável. Então, assim, ou por baixa capacidade estatal, ou por ausência de algumas decisões políticas, né, ou alguns interesses políticos, é você que está dizendo isso? Tá, eu não posso esquecer que eu não pouquinho de burocrata. Mas, enfim, por questões internas, né, por questões locais, você tem aí o fato de que o município não conseguia chegar ao mínimo necessário de desempenho para receber o IGD. E por conta disso, a gente teve que sentar com o município de São Paulo para, enfim, tomar algumas decisões aí de maneira conjunta. Mas, assim, não é de agora, diga-se de passagem, que as coisas foram se encaminhando, houve a percepção de que havia os descaminhos, né, os desencontros, e o município tomou as decisões, enfim, que eram necessárias. Não estou dizendo se são corretas ou não, mas decisões necessárias. Né? Então,